Hi again. Bom, dando continuidade no nosso Past Continuous, espero que tenha ficado claro o uso. Ele é praticamente, eu pontuei algumas diferenças, mas é basicamente essa ação, né, que está acontecendo progressiva no passado, geralmente interrompida por outra ação, ok? A forma, acredito também que tenha ficado clara, que é simples, a gente faz uso do verbo to be mais o ing. O que eu quero praticar aqui um pouquinho com vocês são os exemplos, porque como a maioria também continua na frase afirmativa, eu vou usar um pouquinho, vamos usar os exemplos que a gente está aqui para aproveitar e praticar. Então, no caso, para fazer uma pergunta nesse exemplo que a gente tem aqui. It was 8 o'clock. I was writing a letter. Como que a gente pode transformar essa segunda parte aqui numa pergunta? Então, was, a gente faz a inversão. Was I writing a letter? Então, a inversão do sujeito com o verbo to be aqui, tá? Quando foi uma pergunta. A mesma coisa, vamos pegar agora um exemplo com they, que a gente faz uso de were, ou seja, vamos usar esse exemplo aqui. É um verbo mais comum, que todo mundo usa o verbo meet. Então, were, coloco primeiro, they, meeting, secretly after school, novamente a inversão do sujeito com o verbo, né, e sempre o ing aqui. Então, na afirmativa, a tradução, não sei se vocês lembram, nós nos encontrávamos secretamente depois da escola. Ó, nós estávamos nos encontrando secretamente depois da escola. Sempre nessa ideia de continuidade. Então, vamos apagar esse aqui now, para a gente trabalhar um pouco com os exemplos que tem aqui para fazer perguntas, na forma interrogativa. Então, aqui no caso, as I was watching television when the phone or the telephone rang. Então, como que ficaria se fosse uma pergunta? Was I watching? Verbo assistir, né? Então, no caso, eu estava assistindo, vou colocar só TV when também, assim como eu falei de while naquele exemplo, né, que é enquanto, né, para falar daquelas duas ações que ocorrem simultâneas, que é um outro uso do past continuous, when, vocês vão perceber que também é outra palavra que é muito usado nesse tempo verbal, né, porque ele dá justamente essa ideia de quando a ação foi interrompida. Então, como eu estava assistindo televisão, when the telephone rang, que foi essa, que ele demarca essa segunda ação aqui interrompida, né? Então, quando você vê que é uma palavrinha que ela é bem usada justamente para fazer essa questão de quando a ação é interrompida por outra, tá? Então, vocês vão ver bastante when e while nessas estruturas aí com o past continuous, alright? Vamos pegar mais um exemplo. Por exemplo, the children were doing their homework when I got home. Então, novamente, se for uma pergunta, were the children, que poderia ser substituído por they, que é eles ou elas. Were the children doing
their homework when I got home. Bom, só para a gente praticar um pouco essa questão das questions, das perguntas, que não podemos esquecer de fazer essa inversão do verbo to be com o sujeito e nem, obviamente, de colocar o verbo com o ing. Tá? Vou finalizar com o past continuous, porque acho que essa explicação aí né, como um segundo bloco agora foi suficiente para entender essa ideia de continuidade no passado, né? Com a estrutura do verbo to be mais do ing. Fizemos um pouquinho dessa prática nas perguntas e na forma negativa, quando eu mostrei ali na câmera. Agora vamos só, quero também aproveitar a oportunidade, voltando, né, para o past simple, para a gente fazer um resumão antes de abordar o nosso último tópico de gramática, do past simple. Usar bastante aquela segunda tabelinha dos verbos irregulares para a gente finalizar essa parte de past simple versus past continuous, né? Então, voltando para a gente fazer uma revisão, né, rápida, o past simple para actions, situações, né, fatos terminados no passado, basicamente, né? Não esquecer nas frases afirmativas do uso do ed, né? Ou seja, o verbo no infinitivo mais o ed nas frases afirmativas. Se for uma pergunta, o uso do did. Se for uma negação, didn't, que é a mesma coisa que did not. Assim como eu falei que no past continuous tem aquelas duas palavrinhas que são comuns, como while e when, no simple past também temos essas dicas aí, como yesterday, que dá muito essa ideia, esse fato já acabado, ontem, tá? Marcado. Então, temos yesterday, last night, poderia ser last year, ago, né? Como eu coloquei aqui no primeiro slide, são palavrinhas que nos dão essas dicas de coisas que já foram acabadas e terminadas, ok? Então, voltando aqui para a nossa tabela dos verbos irregulares, para finalizarmos essa parte do passado, oops, sorry guys. Aqui. Eu quero pegar, vamos escolher aqui 3 verbos, que é mais ou menos o exercício que eu quero que vocês façam em casa, como eu já havia dito, para prática mesmo do uso desses verbos e da estrutura, tá? Então, vamos pegar... begin, que é o verbo começar. Então, vamos escolher begin, por exemplo. O go é muito conhecido, acho que vamos usar uns que não são tão conhecidos e que não é tão comum, apesar de todos aqui serem usados, né? Speak, que é o verbo falar, e maybe found, de find. Então, vamos colocar aqui, vamos passar para a cama para a gente montar 3 sentenças com esses verbos. Begin, find e speak, né? Usando ele no passado na segunda tabelinha. Então, aqui no caso, vamos começar com begin. Esse é o verbo, né? Na forma infinitiva. Se a gente for passar para o passado, ele fica begun no uso, né? Então, vamos formular uma frase na afirmativa. We, por exemplo, nós começamos, we began
our English class 2 p.m. Yesterday. Então, nós começamos nossa aula de inglês às 14h. We began our English class at, palavrinha mágica aqui antes de horário, 2 p.m. yesterday. Então, um verbo aqui no passado irregular. Lembrando que se fosse na forma negativa, qual é a palavra que tem que usar? Didn't. Então, we or did not. Vamos usar did not agora sem estar contraído, só como forma de prática mesmo. We did not begin our English class at 2 p.m. yesterday. Lembrando que na negativa eu tenho o auxiliar did ou didn't. E o verbo ele volta para a estrutura normal. Ou seja, não coloco como na segunda tabelinha, como eu fiz aqui na afirmação. Alright? E uma pergunta. Vamos usar o uso do did. Did our class, vamos tirar o English para não ficar muito comprido. Did our class begin, de novo, at 2 p.m. blá blá blá. Alright? Novamente o auxiliar did, e se eu uso did, o verbo fica na forma infinitiva. Ou seja, quando for negação not e pergunta com did, o verbo não altera. Alright? O outro verbo, um dos verbos que nós pegamos da tabelinha, foi o verbo speak. Então, speak no infinitivo, na segunda tabela no passado fica spoke. Vamos tentar formular uma frase com speak. Vamos usar, ao invés de I, bom, já usamos o I, vamos fazer agora frases com she, por exemplo. Então, she spoke to her mom last night. Isso na forma afirmativa. O verbo aqui irregular no passado, spoke. Então, ela falou com a mãe dela ontem à noite. Se fosse negativo, she, não importa se é he, she or it, a gente usa didn't, não tem alteração, ou did not. E aí, como que fica o verbo? Normal, speak. Então, she didn't speak to her mom last night. E se é uma pergunta, fazemos did com a inversão do sujeito, né? Did she speak? Ops. Não precisamos completar a frase. Eu quero chamar a atenção aqui é para essa inversão, para o uso do did e o verbo na forma no infinitivo normal. Então, com did ou com didn't, o verbo ele fica na forma, né, infinitiva e não sofre alteração como na afirmativa aqui. Bom, voltando, esse exercício que eu fiz com vocês agora é exatamente o que eu deixo como sugestão para vocês irem praticando os verbos irregulares no passado, tá? Fazendo frases que acontecem com vocês no dia a dia e formulando elas no passado.
tanto no past simple, nessas situações, né, que já estão over, quanto no past continuous também, de alguma situação que estava acontecendo quando foi interrompida por outra, né? Vão criando esses hábitos de criar as sentenças e praticando em casa, que fica bem mais fácil, tá? Na próxima aula, no próximo bloco, nós vamos... É um assunto também importante, mas muito simples, que é o plural of nouns, né? Ou seja, o plural do substantivo. Como é que ficam alguns substantivos no plural, dependendo das suas terminações. Alright? Mas é isso. Estudem em casa aí a segunda tabelinha dos verbos irregulares do nosso past simple. Alright? Thank you. See you soon.